Vamos dar continuidade a essa nossa conversa sobre literatura, lembrando que o objetivo aqui é tão somente facilitar a compreensão daqueles que vão fazer o Enem, responder as provas do Enem no próximo domingo. Vamos iniciando essa conversa sobre a Era Colonial. A Era Colonial não é história, é literatura, mas a literatura caminha junto com a história. Caminha junto de que maneira? As pessoas têm os seus gostos. A sociedade sofre transformações. Essas transformações são paulatinas e progressivas. E o que vai acontecendo? As pessoas vão escrevendo, vão produzindo de acordo com as suas percepções de mundo. Era colonial, Brasil colônia. Sabemos que os portugueses chegaram aqui por volta de 1500. E quando chegaram na nossa terra, encontraram os índios. Esses índios não tinham nenhum interesse sequer com a presença dos portugueses aqui. É válido dizer que a chegada dos portugueses aqui foi um prejuízo enorme para os índios. Foi algo sem precedentes para a cultura dos índios. Foi um prejuízo muito grande. Mas vamos para o que importa. Vamos entender o que a literatura tem a ver com tudo isso. Quando os jesuítas foram enviados para o Brasil, foi justamente com o intuito de catequizar os índios, catequizar ensinando, logicamente, a fé católica e fazendo com que as animosidades entre índios, indígenas e portugueses diminuíssem. Gente, quando nós estudamos literatura, nós temos que analisar o panorama histórico mundial, o que estava acontecendo no Brasil. Depois a gente entende um pouco melhor as características daquilo que era produzido e aí a gente vê quem foram as pessoas que se destacaram na produção literária. Nesse período aqui, eu vou até destacar, aqui fazer um recorte. Por quê? Porque aqui eu coloquei 1500, 1600, 1700, 1808. Não são datas fixas. Como eu falei, foram mudanças progressivas e didaticamente são separadas em escolas literárias. Essas escolas são estudadas por todos nós. Vamos lá. Em 1500 foi dado o nome do estudo da literatura de quinhentismo. Quinhentismo justamente porque faz referência a 1500. Quem moravam aqui? Índios. Os índios tinham interesse em literatura? Não. E o que é que foi produzido de documento literário nessa época? Os jesuítas tinham a literatura deles que era basicamente peças teatrais. Essas peças teatrais tinham como objetivo trazer ensinamentos a respeito de passagens bíblicas para os índios, a fim de que eles se convertessem ao cristianismo. Também tem a literatura dos viajantes, e aqui eu vou destacar a figura de Pero Vaz de Caminha. Quem nunca ouviu falar na carta de Pero Vaz de Caminha? Aquela carta que ele escreveu relatando ao rei de Portugal o quanto era boa a terra do Brasil. Ora, mas isso não era uma informação? Era uma informação. Só que nós sabemos que Pero Vaz de Caminha quis impressionar o rei. E ele quis impressionar o rei em cima daquilo que era interessante para o rei. As riquezas, o ouro. Ele disse que na terra tinha ouro, é tão provável que ele disse que ao desembarcar, o capitão da nau apresentou um crucifixo. E o índio olhou e apontou para a terra. O crucifixo era de ouro. E o índio apontou como se dissesse, aqui tem ouro. Olha que conversa. Então Pero Vaz de Caminha informou ao rei de Portugal que a terra era boa, era de bons ares, descreveu até as índias, falou até que as índias andavam sem roupa. Tudo isso para impressionar o rei de Portugal.
e fazer com que ele investisse nessa colonização. Já falei que os jesuítas faziam representações teatrais e vale destaque aqui a figura do padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, esse cidadão foi muito importante nesse período. Inclusive ele escreveu uma gramática na língua tupi. Era um cidadão realmente notável, uma pessoa, né, dedicada à sua função aqui, né, e deixou um legado para a literatura. Essas peças teatrais, essas representações que eram feitas, e vale destacar também, é muito importante que nós tenhamos a exata noção de que isso aqui, esse quinhentismo, é apenas uma divisão do nosso estudo. Nós não podemos dizer assim que era uma escola literária, por se dizer, até porque as produções eram bem incipientes, né? Algo bem restrito, era bem pouco. A gente pode citar aqui, Pero Vaz de Caminha, tem o Gabriel Soares, tem o Pedro de Magalhães, o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega não era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa, não. O Manuel da Nóbrega era um dos padres que estavam aqui no Brasil com essa missão de catequizar. E ele escreveu Cartas do Brasil. Ele escreveu também o diálogo sobre a conversão do gentio. Esses escritos, que foram publicados posteriormente, né, são os registros iniciais da terra do Brasil. Só voltando aqui a falar de Pero Vaz de Caminha, a Carta de Pero Vaz de Caminha é tido como o principal documento literário da época. No entanto, essa carta só foi trazida a público lá por volta de 1800. Então, o destaque para o quinhentismo, que foi a primeira fase do estudo da literatura, e diga-se de passagem, da literatura na era colonial, era em que o Brasil era colônia, então era algo bem incipiente, bem elementar. Índios, jesuítas e viajantes, as três figuras que a gente precisa lembrar quando estiver lá na nossa prova, pegando alguma questão, nós vamos saber que isso aqui não foi uma escola literária com a complexidade das demais. Então a gente fica por aqui, terminando esse primeiro momento, falando a respeito de quinhentismo. Na sequência nós falaremos a respeito das demais escolas literárias, o barroco, o arcadismo, e aí vamos dar prosseguimento na era nacional. Essa aqui foi a era colonial. Então, quinhentismo, 1500, jesuítas, viajantes e índios. Principal documento literário, Carta de Pero Vaz de Caminha. Outras figuras, Padre José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, e os seus relatos a respeito da catequização dos índios, as peças teatrais, as representações. Então a gente fica por aqui e até uma próxima aula.